Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Meu nome você já sabe, eu sou Cleiton Vitor, CEO e fundador da Só Multas, e hoje eu vou ser o host desse episódio. Hoje a gente vai receber um cara extremamente respeitado pela sua atitude em relação à performance. Já fiz treinamento com ele, sou aluno dele, né? E hoje a gente vai bater um papo com Bruno Adriano. Ele é autor de livros, ele é palestrante e ele dá treinamentos falando de gestão de emoções focado em vendas e liderança. Beleza? Bruno, obrigado por você ter vindo aqui. Seja muito bem-vindo, tá? Maravilha. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, só para que a gente pudesse contextualizar um pouquinho. Não sei se eu apresentei certinho. Tá Porque ótimo. eu sou aluno, né? Então eu só falo que é meu professor. Maravilha. Prazer enorme estar aqui, uma honra. Parabéns aí pelo podcast, por todo o trabalho que a Só Multas faz. Sou fã, admirador, cliente. Cliente aluno, também? eu sou Cliente cliente, também? né? Indicador. Então, isso é legal, né? Porque a gente ter essa parceria é algo, acho que é duradouro e faz bem para ambas as partes. Então, né? Bruno Adriano, palestrante, treinador na área comportamental, de vendas, de liderança. Sou empresário também, atuo em outros negócios, de evento, vendas de outras áreas aí também. E tenho como, assim, paixão mesmo o meu jargão 1% ao dia, que é, né, tema dos meus livros. Hoje eu tenho a Jornada da Felicidade 1% ao dia, que é um livro que trabalha muito a minha história de transição, a minha história de evolução da área como executivo para a área como empresário. E tem um outro, Recalculando a Rota 1% ao dia, que ele foi lançado digitalmente e deve ir para as livrarias ainda esse ano. Então, um prazer enorme estar aqui. Boa, boa. Hoje, então, vocês estão vendo que a gente está recebendo gente de alto gabarito aqui, então minhas relações estão mudando, né? Antigamente eu trazia aqui só a Laura, né, Nayara? Agora eu estou começando a trazer gente de alto gabarito aqui. Bruno, você falou um pouquinho aí que o livro, né, ele conta uma pequena parte da sua história, principalmente da parte de transição, mas eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho para que você contasse um pouco da sua história. Porque o nosso podcast ele é muito baseado em contar histórias. Legal. E a partir disso a gente desenvolve alguns temas. E um dos temas que eu mais gosto é falar de venda. Então, nós vamos falar de venda hoje, viu, gente? Calma. Primeiro o Bruno vai contar a história dele. Então, conta para mim um pouco da sua história. Como é que você chegou a estar hoje ensinando pessoas. Eu acho um baita desafio. Né? Então, ensinar as pessoas a fazer as coisas é uma das formas mais interessantes de se aprender, pelo menos comigo foi assim, mas eu gostaria que você contasse onde você começou, como é que você chegou aí até esse ponto. Muito bom. E realmente, conforme, Cleiton, você trouxe, ensinar, né, compartilhar é uma das formas mais assertivas de você aprender algo. O neuropsiquiatra William Gasler, ele fez uma teoria que ganhou até prêmios a nível mundial, da pirâmide da andragogia, que é o aprendizado do adulto. E no topo está teach others, que é exatamente como você ensina outras pessoas. Por quê? Porque quando você vai ensinar algo a alguém, você vai preparar um podcast, você vai preparar uma aula, vai preparar uma palestra, você está estudando aquele assunto antes de você falar dele. Então, no mínimo, você já está falando 2 vezes, você já está pensando 2 vezes. Se você estudar mais, se dedicar mais, é no mínimo 3, 4, 5, 6 vezes. O aluno, às vezes, ele vai ter uma oportunidade. Uma pessoa que assistir esse vídeo vai assistir uma vez, talvez. Isso, né? Então, normalmente. Dificilmente a gente escuta podcast repetido, né? E aí você teve o roteiro, estudou, trouxe aqui, olhou, eu olhei. Então, a probabilidade da gente treinar essa matéria é muito maior. A minha história em vendas e também da transição é muito interessante, alguns pontos engraçados, mas ela começa vindo ali do meu pai, que não era nada vendedor. Meu pai era engenheiro químico da Vale do Rio Doce, muito bem sucedido. Acontece que quando eu nasci, meu pai já tinha 1 ano que tinha aposentado. Então ele imaginou assim, agora tô tranquilo, aposentei. Ele tinha 62 anos. Quando você nasceu, seu pai já era aposentado? 62 anos. Eu sou o caçulo de 10. Caramba! E aí, gente pra caramba. Ele aposentou, passou 1 ano, minha mãe engravidou, né? E tivemos. Então, eu não fui filho, eu fui neto, né? Porque 62, 63 anos mais velho, o tratamento é completamente outro. E
até os meus 8, 9 anos, a minha vida sempre foi muito, assim, como é que eu vou falar assim? Com muita coisa dentro de casa. Então, assim, presente, aniversários. Só que eu não sabia que ali com 9 anos já tinha uns 2 ou 3 que o meu pai ele tentava sustentar isso, mas nos bastidores ele vinha quebrando. A conta já não estava fechando. A conta já não fechava, mas talvez por uma coisa de chefe de família, eu respeito, honro muito a história dele, mas ele não conseguia já e de uma hora para outra ele quebrou. Não foi aquela coisa, né, homeopaticamente não, foi de uma vez por Às todas. vezes ele já estava quebrando, mas você ficou Tentava sabendo sustentar. quando acabou. Né? E aí foi despejo de casa, que a gente morava de aluguel, porque ele já tinha vendido, porque tinha investido mal. Ele teve uma degenerescência da mácula, que é, né, uma doença ali que vai perdendo a visão e não tem cura até hoje. Ele teve mudanças da aposentadoria por causa de governos da época. Então ele não conseguia prestar as consultorias que ele tinha como cliente, porque senão ele conseguiria sustentar, né, e continuar prosperando. Mas então eu cresci ganhando muita coisa, né? Eu sempre gostei muito de videogame, de jogos, de esporte, e de uma hora para outra eu não tinha como fazer isso. Então não sei, não consigo acessar inspirado por quem ou por quê, mas talvez inspirado pela vontade de ter as coisas, eu comecei a buscar formas de poder realizar meus objetivos. Depois eu fui saber o que é objetivo, meta, realização, mas na época o que eu queria era dar um jeito. Então, comecei fazendo chup-chup. Alguns conhecem como sacolé, geladinho. Né? Aqui em Belo Horizonte é chup-chup. Picolé. E ia vender. Né? Morava ali na Cidade Nova, ia vender na avenida. O pessoal faz caminhada, de Zé Cândido Silveira. E depois pegava minhas coisas também. Eu tinha coleção de boné, brinquedo. Fazia uma lojinha na Defesa Gente, Civil. Pra quem não sabe, nós estamos em Belo Horizonte, viu? E Belo Horizonte todo dia chega a Defesa Civil aqui, viu? Desculpa a prefeitura, Bruno. Vamos tentar. Imagina, tudo certo. E aí fazia a lojinha para vender minhas coisas, para poder trazer um caixa, para poder, né, comprar o que eu queria. Outra coisa que acontecia muito, na época a gente tinha um jornal em BH, o Jornal Balcão. O Jornal Balcão, ele deixava você anunciar 2 vezes na semana, de forma gratuita. Eu lembro dele. Não me engano, era terça e sexta, terça e sábado. E lá em casa tinha Yorkshire com pedigree. Aí o que eu fazia? De 2 a 3 vezes no ano, cruzava eles e vendia os Yorkshires. Produtor, né? Produtor. Aí você já foi pro fui fazendo empresário. E aí fui fazendo essas formas de poder realizar meu objetivo. Com isso veio também muita coisa, né? Como eu disse, fui despejado, mudei de escola particular para pública, fui criando uma casca também, uma resistência, porque acaba, né, perfis diferentes, convivências diferentes, e eu percebi que eu fui desenvolvendo uma resiliência, né? Assim, essa questão de cair, levantar, e que depois fui entender também, com muito estudo, que isso foi importante, né, sobre a questão de vendas. Passada essa fase, sempre a venda batia na minha porta de alguma forma. Então, ou era através de fazer cascão, massa de cascão para vender em sorveteria, casquinha, cascão, ou era vendendo jornal, banca de jornal, ou era vendendo curso pré-vestibular em alta na época, e aí consegui, até que eu fui assim para um primeiro emprego mais oficial, que foi a C&A. E na C&A também me identifiquei com a área de produção, fazer cartão, fazer seguro, fazer produtos, né, financeiros que a C&A tinha. Que é talvez a área da C&A onde você tem mais essa veia de venda ali, né? Onde o cara tem que aplicar técnica de venda. Porque o cara que trabalha na C&A, não tem um vendedor na C&A, né? O cara tá ali, ele dá um apoio, não é? Deveria ser um vendedor, mas não é um vendedor. Agora, o cara do cartão Cara do cartão é vendedor. Do seguro, eu lembro que tinha seguro de vida, seguro residencial, seguro-desemprego. Então, tinha várias soluções ligadas a um banco, né? Então, a gente fazia isso. E ali, talvez, eu comecei a estudar um pouco mais de vendas. Você tinha um treinamento ou outro. Eu lembro de uma turma da Icatu que ia muito lá ajudar a gente. Estou falando, eu tinha 16, 17 anos. E aí, mas eu comecei a ver essa matéria de vendas. E, paralelo a isso, sempre gostei de que você trouxe histórias.
Sim. né? Por ser caçula de 10, por, né, ter nascido meu pai bem mais velho. Então eu tinha muitas histórias na família. Quando você tinha 10 anos, você já sabia 10 histórias no mínimo, que eram seus 10 irmãos. E assim, nenhum morava... Tinha um que morava em BH, o restante mais fora. Uhum. Então tinha em Limeira, no Rio, São Paulo, Fortaleza, Florianópolis. Aí depois um foi pro Pará. E eu ia atrás. Eu sempre fui esse que ia atrás, porque eu gostava de saber a história. É interessante porque anos depois, vamos colocar aí, eu comecei a viajar atrás dos meus irmãos com 13, 14 anos. Eu fui estudar constelação sistêmica com 36 anos. Então vamos colocar aí 20 e poucos anos depois. Uhum. E eu fui entender essa questão do quanto que eu estava conectado com a ancestralidade, quanto que eu gostava assim de quem veio antes. Sim. Sabe? Eu sempre valorizei muito isso. Por quê? Porque eu nasci no meio de pessoas mais velhas. Uhum. Então, meus tios eram todos, né? Eu com 10, meus tios tinham 70, 72, meus irmãos tinham 40, 50 anos. E é legal porque você começa a meus escutar... primos, essa idade, então... Você começa a escutar história. Porque hoje, por exemplo, eu tenho tios de 70 anos, mas na minha infância eles não tinham 70. Né? Isso. Quando Eu você já quase não tenho tio hoje. Porque quando você convive com gente mais velha, a forma como a informação chega em você, É diferente. eu acho que ela chega mais redonda, sabe? O cara é mais tranquilo para te passar uma informação. É diferente de um tio jovem. Então, por exemplo, eu tenho hoje 38 anos, tenho um irmão que é 12 anos mais novo que eu. Então, ele tem 20 e poucos anos. Eu, daqui a pouco, me caso, vou ter um filho, e aí, depois de 2, 3 anos, meu filho começa a entender quem é o tio dele. Eu tenho certeza que a forma como a informação que o meu irmão vai passar pro meu filho vai ser muito diferente da forma como você recebeu. Muito. Porque o cara com 30 anos, ele ainda tá ali batalhando, ele ainda tá com um monte de dúvida na vida, não sabe o que vai fazer. É isso mesmo. O problema cai no colo dele, ele não sabe como resolver. O cara de 70... nada abala ele. Nada. Bateu no cara, ele fala, calma, já vivi isso, pelo menos vi alguém vivendo, é assim que você vai fazer. Bruno, segue por aqui. Eu acho que deve ter sido muito isso, porque eu te conheço de ter, obviamente, feito treinamento contigo, mas te sigo nas redes sociais, e aí vejo muito você se comunicando, né? O tempo todo, né? A gente está sempre se comunicando. E o negócio que me chamou muito a atenção foi quando você foi dar um treinamento pra gente, e você foi o primeiro cara que falava de vendas e você é tranquilo. Você olhava, falava, aí, gente, é assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm... Sempre com excelentes argumentos, só que de uma forma mais tranquila. Cara, os treinadores de venda que eu conheço é tudo São mais maluco, eles agressivos, enérgicos, os caras batem na mesa, os caras tal, não sei o quê. A gente fez um treinamento no ano passado, um evento que ele fez, com o Malavota. Você deve conhecer o Malavota. Sim. Cara, ele é engraçadíssimo. Demais. Só que ele é também tranquilo na fala, mas ele é extremamente enérgico, assim. Do jeito que ele fala e tal, ele anda, ele tem uns tique nervoso, ele vai falando, ele vai mexendo a mão assim, ele treme a cara, é engraçadíssimo, engraçadíssimo. E aí, você me chamou a atenção porque você era um cara mais zen, mais tranquilo e tal. E aí, eu acho que agora eu começo a entender, porque você veio de uma família onde a galera provavelmente era mais tranquila. Muito mais tranquila. É isso. Muito, pouquíssimos, assim, com energia maior ou, né, mais extrovertidos, um ou outro. E ajuda porque você desenvolve muita escuta, né? É o que você está falando. Porque a pessoa, né, vamos colocar mais velha, ela tende a falar um pouco mais. Sim. E ela repete. E aí você vai desenvolvendo isso e você percebe que as pessoas talvez se interessam mais por você quando você está interessado por elas. Sim. Então, isso é algo que eu aprendi também, assim, metodifiquei depois que eu entendi que eu fazia. Eu sempre busquei entender a história da pessoa. Me fala de você, de onde você veio? Né? Por que você fez? Por que você está aqui? Por que você montou a empresa? Né? Por que você está casado com quem está? E as pessoas valorizam muito isso, porque elas gostam de falar delas. E depois eu fui descobrir que, caramba, eu faço de forma inata algo que é uma baita estratégia de vendas. Né? Eu ia falar que se o cara faz isso e vende alguma coisa, a chance dele vender é gigantesca.
Porque existe um grau de conexão com a pessoa depois que você escuta isso dela, caso ela diga, né? É gigantesco. Enorme. A chance do cara comprar de você qualquer coisa que seja Muito grande. é gigante. Tem muitas, né? Tem muitos ganhos aí. O ouvir, o de você saber alguma informação que você pode ajudar essa pessoa, entender o perfil comportamental dela, sabe? Criar um rapport, que é essa questão da empatia, da conexão. Então, todas essas coisas me ajudaram. Eu me lembro que, numa época, eu era vendedor porta a porta, 2002, 2003, né? E vendedor porta a porta é muito engraçado, porque você, quantas vezes, nessa época residencial ainda, você tocava campainha para as pessoas atenderem. Hoje em dia é difícil uma pessoa atender, né? Então, às vezes, eu chegava na porta e falava assim, ó, tem que entrar aqui. Aí apertava a campainha, fechava o olho e ficava assim, tomara que não atenda, tomara que não atenda, tomara que não atenda. Por quê? Porque a gente tem uma tendência à sobrevivência, né? O ser humano, ele é natural para buscar o estado de sobrevivência dele. O que é um estado de sobrevivência? É o tal da zona de conforto, menos tranquilo, menos rejeição. Você tá vivo, você tem que continuar assim. Eu tenho que continuar vivo. Então, se eu lidar com uma situação que vai me deixar ansioso, nervoso, pode me colocar no estado... Não. Então, eu preferi que não atendesse. Por mais que eu queria vender, eu preferia que não atendesse. Né? E aí, nessa situação de porta a porta, às vezes a gente entrava numa loja, que aí a loja estava aberta, aí a pessoa às vezes via um crachá, ou via gente de gravata e pastinha, alguma coisa assim, e falava assim, você é vendedor? Tô querendo comprar nada não? Eu falei, não tô querendo vender nada hoje não também, eu tô só entrando aí pra gente se conhecer. Aí a pessoa, como assim se conhecer? Eu falei, cara, você tem quanto tempo de loja, né? Eu trabalho aqui na região, meu objetivo é te conhecer. Aí as pessoas já achavam estranho, depois eu entendi que o estranho é bom, porque é um diferencial, né? Na internet hoje a gente chama de gancho. Então assim, aí... Cara, entrava e depois a pessoa, tá, mas o que você quer saber? Aí eu perguntava, dali 10, 20, 30, 40 minutos, a pessoa tava assim, tá, mas e você? Você vende o quê? Aí eu, agora é minha vez. Então assim, a minha história de vendas veio isso, na C&A eu cresci bastante, e depois fui trabalhando em algumas outras empresas até trabalhar muito tempo, né? Essa de porta a porta, por exemplo, que foi a Emiv. A Emiv é uma empresa de segurança eletrônica, né, de origem em Belo Horizonte, mas já é multinacional, tá aí em vias de abrir capital, tem fundo de investimento, né? Treino ela até hoje, eu tenho 6 anos que eu saí de lá e todo mês eu treino a equipe de franquia, eu fiz a formatação de franquia, a expansão, então sou muito grato lá com a Emiv, tenho um carinho enorme, e inclusive um abraço se tiver alguém da Emiv aí assistindo, porque praticamente em muitos lugares que eu vou, eu treinei muitas pessoas, né? Eu treinei mais de 10 mil pessoas lá. Nossa, é muita gente. Então é muita gente, e agora mais de 1.000 franqueados eu treinei pessoalmente, então são praticamente aí 20 anos, contando que eu fiquei como executivo, eu saí de lá como diretor e contando aí o tempo que eu já estou como treinador. Então a área de vendas ela veio desde esse tempo que eu comentei, e assim, eu acredito, Cleito, que todos somos vendedores. Então a gente está vendendo uma imagem, a gente está vendendo um conceito, um conhecimento, uma ajuda, né, uma forma que a gente veste, verbal, não verbal. Então, vendas é uma habilidade desejável, né, querida aí por qualquer empresário, qualquer segmento, digital ou não. Quem me dera, se todo mundo trabalhasse comigo, fosse vendedor, tava feio. É isso. Mas, cara, dentro da sua fala aí, você contou uma história que me chamou a atenção, que é a questão do porta a porta. E... muito provavelmente, talvez a habilidade que você mais precisava na época, além de ser criativo, porque o que você contou aqui é criatividade pura, né? A forma de te abordar diferente, é a resiliência. É você não desistir, você continuar fazendo, né? Então, eu queria que você fizesse pra gente um paralelo, uma conexão com a sua metodologia de ensino, né? Você tem até o jargão de 1% ao dia, que você usa para várias áreas, né? Não é só para venda, você melhora 1% ao dia, né? Eu vi que você tem um canal de podcast no Spotify, eu escutei todos hoje, tá? Que bacana. Só para você saber. São vídeos curtos, São, mas eu escutei todos hoje. Então, você falando de felicidade, como melhorar a sua felicidade, 10 dicas, 5 dicas, não sei o quê. E todos eles, você sempre abordava
que tem que melhorar pelo menos 1% hoje. Aí depois você fala assim, não, mas se você melhorar 1% hoje, tá bom. Isso é resiliência pura, né? Também. Então, acho que toda a sua metodologia permeia muito a questão da resiliência, não é isso? Muito. 1% ao dia, de onde que ele nasceu? Há cerca de 26, então vamos colocar aí, nós estamos em 2026, uns 22 anos atrás, eu vi um artigo, eu fazia na época administração, e eu li um artigo sobre um general americano na Segunda Guerra, que ele, a nível de planejamento, quando ele estava fazendo a reunião com a equipe dele, ele não fazia grandes metas, ele chamava de micrometas. Então essas micrometas às vezes eram avançar 500 metros de uma determinada região, às vezes era só ter 100% do batalhão vivo naquele dia. Então ele tinha, às vezes era todo mundo ali com seu uniforme limpo, às vezes era o pessoal jogar uma bola. Então ele começou a entender que metas nem sempre são resultados, mas sim processos. Sim. E... algo que normalmente te prepara para aquele resultado que você combinou lá atrás. Você assim, eu quero ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro, tem uma série de coisas que você precisa fazer. Então, as micrometas é o que te leva até isso. Exatamente. E aí, o que acontece? Então, eu trouxe esse conceito. Né? Eu li isso e falei, poxa, que legal isso. E aí, comecei a usar 1% ao dia, uma marca minha. Muitas outras pessoas, depois, durante anos, eu vi usar e tá tudo bem. Às vezes tem gente que manda, Bruno, vocês viram? Você viu? Tem um pessoal usando a minha marca. Eu falei, deixa, é uma frase pública. Sim. Né? E quanto mais usar, melhor. Não tem nenhum interesse assim, né? Tá tudo ok. E eu comecei a perceber que essa micrometa, ela tinha muito a ver com realizações que nós fazíamos no dia para manter o nosso... para poder, assim, enganar a nossa mente e nos tirar do estado de sobrevivência. Sim. Porque, de novo, a tendência natural é a gente economizar energia para sobreviver. Sim. Então, se a gente tem mecanismos, estímulos que nos fazem agir diariamente, a probabilidade de você não realizar algo na sua vida, como você disse, financeira, comercial, saúde, alma, viagem, como se diz que vai fazer uma, e por aí vai, diminui. É mais próximo de zero do que mais próximo de acontecer. Sim. E aí eu comecei a entender também, estudando, depois fui formar em filosofia também, sempre gostei muito de estudar essas partes mais comportamentais, filosóficas, sabe? Desse nível de humanas mesmo. Uhum. Eu fui entendendo que a gente, né, pratica um calendário romano de acordo com a Lua há pelo menos 2000 anos. Sim. Quem diz que tem que ser um mês fiscal, um mês de metas mensal? Por que não pode ser por dia? Por que eu não posso ter uma meta por dia? Por que eu não posso colocar para mim, para minha mente, que estar nesse podcast e gravar ele é uma meta onde eu realmente sinta, porque a diferença é essa. Eu posso colocar isso num papel, num caderno, colocar uma meta e riscar, legal, mas o que eu sinto quando eu risco? Eu sinto realmente uma realização? Porque é lindo, né? Você vê assim, tem uma pessoa assistindo a gente, daqui a, sei lá, 6 meses essa pessoa pega o meu contato, olha, eu te vi no podcast, quero uma palestra sua, aí eu vou falar, Cleito, poxa, aquilo deu muito resultado, aí a pessoa vai lá e recebe um dinheiro, é lindo. Sim. Mas será que eu tenho o mesmo prazer agora do que quando a pessoa ligar e falar assim, qual é o seu Pix? Que é uma pergunta boa, né? É bom. Qual que é o seu Pix? É maravilhosa, né? E eu comecei a entender que vale mais a pena, e aí você viu isso no meu podcast de Jornada da Felicidade e tudo, que vale muito mais a pena a gente ter pequenos movimentos desse ao dia do que esperar esse. Por quê? Porque esse cliente que vai me ligar, que viu o podcast, ele pode acontecer, mas a probabilidade é muito menor do que eu conseguir metrificar coisas no meu dia. Sim. De eu conseguir transformar mesmo. Sabe? Coisas, às vezes, simples. A psicologia positiva explica muito isso. É o olhar para o belo, é a gratidão. Coisas, às vezes, desafios. Teve uma postagem que eu vi, eu acho que foi no seu Instagram, ou foi na hora que eu estava fuçando no seu Instagram, apareceu para mim, por causa do algoritmo. Mas de uma corredora
que correu e ela chegou em 4º lugar. Só que ela legal. comemorou mais do que quem chegou em primeiro na corrida. Acho que foi no seu Instagram. Foi agora, Foi. recente, E é justamente porque ela bateu uma meta dela, que era melhorar o tempo dela. E ela ficou feliz mesmo que ela não tenha Mais que a pego o primeira. pódio. Muito mais que a primeira. Ela não acreditava na hora que ela viu. Né? Então, isso é um exemplo. Talvez um exemplo muito prático é um exemplo disso. Né? simples. Às vezes é uma ligação que você faz para um afilhado, né? Às vezes é, sabe, conhecer um novo lugar, é fazer uma foto. Tem tantas coisas. E por que isso se faz para mim cada vez mais presente? A gente vive já há alguns anos e cada vez mais um mundo que divide a nossa energia de forma, assim, exponencial, né? Sim. Com a inteligência artificial. Então, isso está cada vez mais rápido. Então, se a gente não dá atenção a isso, a gente perde muita coisa no nosso dia. E eu não estou sendo romântico, eu sou um cara empresário, adoro resultado, venda, prosperidade, abundância. Não tô sendo aqui, sabe, hipócrita, não. Eu tô só falando que vale a pena olhar para isso. Vale a pena olhar um estúdio desse aqui e falar assim, pô, que legal, cara. Que legal tá conhecendo aqui. Né? Conheci o Titi. O Titi me recebeu ali, sabe? Me cedeu ali o banheiro. Café. Não tinha papel no banheiro. Ele fez questão, vou lá pegar papel para você no banheiro. Sabe? Então, assim, pô, por que eu tô lembrando disso agora? Porque eu valorizei isso. Legal. Se eu não valorizo isso, poxa, é uma coisa normal, né? Alguém chega, olha, vê se tem um papel, coloca lá, repõe. É normal. Mas será que será que a gente não pode valorizar? Então, assim, eu comecei a ver, e aí apliquei muito essa metodologia como executiva, aplico nas minhas empresas e para mim, que vale a pena a gente ter meta diária. É porque, assim, a galera que ouve um papo como a gente está tendo aqui agora, fica pensando, de novo esses caras com essa frescura de coisa emocional e não sei o quê. Cara, não é. Não. É que você não sabe o poder que é você chegar no fim do dia e conseguir constatar que você ligou para todas as pessoas que te ligaram. Se ligar de volta. Eu tô falando, por exemplo, do meu time de venda de expansão de franquia. A gente recebe gente, assim, é muita gente. Imagina, todo dia é muita gente. O meu problema hoje é não conseguir ligar de volta pro povo. Isso é um negócio, assim, absurdo. Né? Cada dia eu venho reduzindo mais minha verba de tráfego pago, porque eu não tô dando conta de atender. Né? Então, tô quase zerando já. Minha galera do tráfego pago me liga, e aí? Nós vamos fazer mais nada? Eu falei, não, calma. Vamos trabalhar, né? Roda um tráfego aí e joga meu podcast pro pessoal assistir para facilitar o nosso trabalho aqui. Sim. Mas não coloca formulário, Trabalha não. mais conversão. Não coloca formulário, não. Pelo amor de Deus. Deixa os caras só ir entendendo melhor. Porque às vezes, na hora que a gente liga, ele fala, não quero mais, não. Beleza. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas assim, é delas saberem que no final do dia ela não vendeu para ninguém, mas ela ligou para todo mundo. E todo mundo foi bem atendido. Todo mundo agora sabe se quer ou não o nosso negócio, né? E ela talvez não está entendendo que isso é que vai levar ela a fazer boas vendas lá na frente. E ter previsibilidade, né? Porque... e quando você começa a metrificar isso, aí te dá previsibilidade. Eu Só tô falando muito mais da sensação mesmo, sabe? Sim, também. De você todo dia terminar seu dia fazendo o que tinha que ser feito. Cara, na hora que você faz uma venda, aquilo é só mais uma vitória sua. Tudo bem que é ela que te remunera. Maravilhosa. Mas é só mais uma vitória sua, porque toda hora você tem vitória. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu me proponho a fazer um negócio, cara, vou lá, vou fazer bem feito, e no final eu fico feliz. Falo, e vendas, é uma coisa que eu quero dizer, vendas é mais não vender do que vender. Então anota isso. Venda é mais não do que sim. Sempre, né? Sempre, de qualquer segmento. É ultra high ticket, é de luxo. Cara, cada um vai ter sua métrica. Eu sou apaixonado com estatística, com métrica, previsibilidade. Então você falou uma coisa assim, o emocional. Cara, inteligência emocional tem uma definição. É usar as emoções a seu favor em busca dos resultados que você deseja obter, ponto. Então olha a frase, usar as emoções a seu favor para você realizar os resultados que você deseja. Como ferramenta, né? Então, ou seja, você tem um lado emocional, romântico, viajado, fantasia, criativo, mas você tem um resultado. Então, quem traz assim, não, vamos lá abraçar a árvore, e o abraçar a árvore não leva a nada, porque pode levar também? Sim. Aí eu acho que se desconecta.
Né? Então, eu acredito muito assim, que a métrica, né, de você poder ter os objetivos, realizar, saber exatamente o que precisa, e como você falou de resiliência, que é o ponto que a gente está. É mais não que sim. Sabe, se eu não entender que aquele meu dia que eu não vendi, eu não realizei, ele é super importante, e às vezes mais importante do que eu ter vendido naquele dia, Sim. ele vai me preparar, vai criar casca, vai, sabe, me mostrar o que eu tenho que melhorar, não adianta. Aí você venda, como diz aqui em Minas, voo de galinha. Tem vários. Quantos vendedores eu tive maravilhosos, que ele vendeu um mês e meio, depois sumiu. Então, assim, eu não... E teve uma coisa que eu aprendi, inclusive, num treinamento seu, que às vezes o não é um ainda não. Ainda não. Tá vendo? Eu prestei atenção. Às vezes é um ainda não. Maravilhoso. Isso não quer dizer que você não vai vender para a pessoa. Mas, cara, se você fez bem feito o seu trabalho, mesmo que tenha recebido um não temporário ali, tá maravilhoso, porque daqui 6 meses esse cara vai voltar e você, caso continue fazendo o seu trabalho, daqui 6 meses vão voltar 10, vão voltar 20. O seu trabalho vai ser tão mais fácil lá na frente, seu resultado vai vir tão mais fácil, mas não é porque foi fácil, é porque você trabalhou 6 meses para poder chegar nesse momento e colher seus resultados. Melhorando. Então, quanto mais você trabalha, mais fácil fica. Mais você trabalha, mais fácil vai ficando. É o que eu falo para meus vendedores. Quanto mais você ligar, mais gente avançar no seu funil, mais fácil vai ser fechar uma venda. Se você chegar no final do mês, você precisa fazer 3 vendas. E chegou no final do mês, no final do seu funil só tem 3, a chance de dar errado é gigante. A chance de dar errado é gigante. Você precisa, no início do seu funil, empurrar mais gente até o final. É onde vai te dar mais trabalho, é onde você vai ter que ter métricas que não são simplesmente métrica de venda. Você tem que ter métrica de conexão, você tem que ter métrica de follow-up, você tem que ter métrica de um monte de coisa para facilitar lá no final. É isso mesmo. Então, resiliência está muito ligado também à forma como você se comporta. Não é só não desistir, é não desistir fazendo o que tem que ser feito, fazer da forma correta. Senão você fica correndo para um lado para o outro, sem parar, cansa e não chega em lugar nenhum. Tem algumas coisas que, para mim, são consequências, são assim, comportamentos consequentes. Resiliência, disciplina, porque tem algo antes. Eu tenho a disciplina de apagar a luz quando eu saio do quarto. Tem algo antes que te faz ter essa disciplina. Eu tenho uma resiliência de, mesmo quando eu tomo 5, 7, 10 nãos, eu continuo acompanhando aquele contato, aquele lead. Tem algo antes. O que para mim eu considero mais forte se chama uma simples pergunta. Para quê? Para que você faz o que você faz? E isso é uma questão de evolução. Por exemplo, para que você escova os dentes, Cleito? Para continuar tendo eles, né? É muito óbvio, né? Você até riu. Para que você toma banho? Né? Para não ficar fedendo, né? Pronto. Simples. Eu, às vezes, pergunto, né? Espero que daqui a alguns anos esse exemplo não caiba, viu, meus filhos? Mas eu tenho uma filha, Luna, de 10 anos, e um filho, Bruno, filho de 14 anos. Às vezes eu falo com a Luna, filha, vai escovar o dente? Para quê? Não comi nada. Ela já tem a resposta para não fazer. Às vezes eu falo com o filho, vai tomar banho? Pra quê? Nem suei. Tomei ontem. Ele já tem a resposta. Por que isso? Porque para determinadas atitudes, metas do dia, 1% ao dia, eles ainda estão numa fase de maturidade, de evolução, de criar essa necessidade e entender a recompensa. É uma criação de hábito. Sim. Legal. Mas será que você que está nos ouvindo, a gente aqui, não tem coisas que a gente ainda se pergunta para quê? Que às vezes falta aqui dentro da gente aquela criança, daquele assunto evoluir também? Sim. Pode ser alguma coisa de alimentação, pode ser de preencher um CRM, pode ser de fazer um follow-up, pode ser de comunicar um líder para um liderado, pode ser de fazer uma academia, pode ser, sei lá, pode ser um monte de coisa. Às vezes você faz um monte de coisa no automático, você não sabe para quê. Para quê? E aí você... Para que você está lendo esse livro? Não sei, me indicaram. Quando você faz automático, aí a gente abre um leque gigante. Porque aí se você não sabe para quê, você não sabe como. Porque se você não sabe aonde você vai chegar, o que você vai fazer no meio disso é irrelevante. Porque você falou de preenchimento de CRM. Para que eu vou preencher o CRM?
Se você souber para quê, você sabe o que você precisa pôr lá dentro. Né? Então, ó, vou colocar o feedback sobre o bate-papo que eu tive com o meu time, com meu lead hoje. Para eu saber sobre o que eu conversei com ele e saber o que a gente ia abordar, de onde começar no próximo Mas bate-papo. vamos pegar esse ponto. Às vezes, tem pessoas que preenchem, mesmo sem saber o porquê. Ela fala assim, meu chefe mandou. Legal, ela está cumprindo. Mas você imagina a energia que essa pessoa gasta para fazer algo que ela não entendeu ainda para quê. Nossa. Esse que é o ponto, entendeu? Porque a gente faz isso. Principalmente quando a gente é novo, a gente faz mais coisas que os outros direcionam. É o caso do meu filho, meus filhos que fazem. Mas cada vez que a gente gasta menos energia, a gente economiza essa energia para outras coisas. Né? O nosso cérebro, hábito é isso. Criação de hábito vem muito disso. Cada vez que você deixa espaço e energia para outras coisas, elas vão ficando condicionadas, é o condicionamento, e aí você vai usando em outros momentos para aperfeiçoar outras habilidades, para buscar novos assuntos. Legal. É isso. Que aí você evolui, né? Muito. É daí que surge a evolução. Você já conhece um pouco sobre o que faz a Só Multas, além de ser cliente, já treinou a gente. E boa parte das vendas que são feitas pelo nosso time de especialistas lá na ponta são feitas através de métodos de venda que determinam uma atividade maior, né? Não é uma venda normalmente passiva. Boa parte do tempo é uma venda ativa. Então, a gente vai atrás do cliente, avisa sobre o problema e aí a gente chega ali no momento de negociar e vender alguma coisa. Eu vejo muito que muita gente tem dificuldade com esse tipo de venda porque é o que você falou aqui durante o nosso bate-papo. Boa parte e uma grande parte, um percentual muito grande, é não. É não, assim, 90% das vezes é um não. Como é que você acredita que, aplicado a Só Multas, a gente pode dar uma dica para o time, assim, de como ele pode melhorar esse formato, como ele aborda as pessoas, né? Se tiver algum tipo de dica para dar para a gente, não só da Só Multas, mas gente que trabalha com vendas, né? Pô, você trabalhava com Emível, 100% venda ativa, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, que vontade de comprar um alarme e um monitoramento aqui para mim. Não tem, né? Treino equipe com plano funerário, jazigo, tem um monte de coisa. Quem acorda com vontade de comprar um lugar para morrer? Não tem. Raramente. Ó, tem um amigo, inclusive, se ele assistir em algum momento, um grande abraço, ele é diretor do BNI lá da Amazônia, chama Alberto Martin. Inclusive, eu o convidei para dar uma aula uma vez pra gente, ele esteve lá. Eu sei quem é. Ele Nossa, é sensacional. ele é bom demais, ele é bom demais. E ele tem uma frase que eu levo, e eu já pedi autorização, ele falou, pode usá-la, jovem. O jeito ele fala assim. Ele é muito bom, muito bom. Se o seu produto é bom, vender é praticar o bem. Boa. Eu começo daí. O seu produto, né, o produto da Só Multas, você está ajudando as pessoas, que às vezes não tem nem ideia que elas estão naquela situação, que às vezes têm ideia, mas não sabem o que fazer, estão desesperadas, e às vezes elas têm uma ideia do que fazer, mas não conhecem quem faça, mecanismos, ficam achando que o problema ele é muito maior do que pode ser. Então, o primeiro ponto é você entender que você está fazendo bem. Acho que eu começo daí. Alguns outros pontos são relacionados à confiança. Confiar na empresa, confiar no produto, confiar no cliente. Então, confiar na empresa no sentido de que, peraí, quem que é a Só Multas? Quem que está à frente? Deixa eu conversar com esses caras, deixa eu entender a história deles. Eles estão fazendo uma coisa certa mesmo? Começaram agora, é aventureiro, né? Confiar no produto. O produto realmente tem resultado? Poxa, eu lembro de conversões de sucesso de vocês altíssimo para o segmento. Sim. Né? Eu lembro que tinha solução, me corrija aí, mas tinha solução que era 75%, 80% assim, de conversão de sucesso, ou às vezes até mais. Ou seja, o produto é bom. Terceiro, confiar no cliente. Né?
Às vezes, esse lead cai, né, na primeira etapa ali do CRM, no Kanban, nas colunas. A gente recebe e a gente já cria, lembra do estado de sobrevivência? Ih, lá vem, não, esse aí, quando chega perguntando assim, não compra. Então a gente vai colocando rótulos, né? O ser humano ele é excelente para colocar Parece rótulos. Que eu tô escutando minhas vendedoras de franquia. Quando o cara vem com essa foto assim. Eu falei, agora você é especialista em foto de cliente. Liga pro cara. Vai saber se o cara quer ser um franqueado, se ele precisa, se ele dá conta, se ele pode pagar. Você agora sabe se ele pode ou não pagar. E nosso papel é esse, né? Para isso que existe a gente. Não precisa né? de vendedor. Não, senão colocava tudo ali no automático, né? Na IA. Hoje tem muita coisa que dá para fazer. E então, assim, acreditar que as pessoas... Aí entra o que você trouxe, o ainda não. Sabe? Às vezes não é o momento. Eu me lembro de vendedores que chegavam para mim, muitas vezes falavam assim, Bruno, esse cliente não vai fechar hoje. Eu falei, mas será que ele fecha amanhã? Não, acho que não é amanhã. E semana que vem? Não, semana que vem pode ser. E mês que vem? Não, mês que vem com certeza. Então eu falei, ótimo. A gente vai continuar aqui. Eu brincava, a gente vai continuar aqui mês que vem? Vai. Então, olha só que legal, já temos um para ou semana que vem, mês que vem. Aí chegava o outro e falava assim, esse não fecha nem semana que vem, nem mês que vem. E daqui a uns 3 meses? Não sei. Olha só. Então, o que você acha? A gente vai continuar daqui a uns 3 meses? Como é que tá a sua previsão? Porque às vezes você vai falar assim comigo, não, Bruno, eu já tô querendo sair. Aí a gente vai para outra história. Não, Bruno, eu tô pretendendo ficar maravilha. Então, nós já temos um para aqui de 3 meses. Então, bem raiz, nessa época sem sistema, CRM, eu me lembro que eu mostrava para os vendedores o seguinte, olha, anota todos numa agenda. E às vezes a agenda tinha assim 20, 25 linhas. Aí o mundo ideal, você vai me deixar muito feliz quando você abrir num dia, por exemplo, dia 23 de março. Aí você grampeou uma folha, porque já preencheu todos os retornos que você tinha que dar. Né? Por quê? Porque quando você acredita no cliente e você acredita que ainda não, ou seja, ele não fechou hoje, o não é ainda não. Vai chegar essa hora, você anota. Você não conseguiu falar com ele? Você risca e passa para amanhã. Não conseguiu falar amanhã, risca, passa para depois de amanhã. Mas você acredita com ele. Eu já tive casos de cliente que eu fiquei 1, 2, 3, 4 anos. Teve um cliente que eu fiquei 4 anos. E eu me lembro que várias vezes, não a maioria, mas várias vezes o cliente falava assim, nossa, mas você não me deixa em paz. Eu falo, veja bem. Aí vem, né? Claro. Veja bem, olha só, eu trabalho, né, na área comercial, eu preciso realmente dar um retorno, eu acredito que você precisa da solução, sabe? Eu estou fazendo algo que é para o bem, talvez eu ainda não consegui comunicar com você, talvez você ainda não entendeu o que é o melhor momento e está tudo certo. Eu vou continuar te acompanhando, eu te ligo mês que vem, né? E essa hora vai chegar. E aí eu percebia que muitas vezes quando esse cliente que eu acompanhei 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, quando eu fechava eu falava assim, cara, sabe por que eu fechei com você? Porque você foi persistente. Então uma coisa que talvez reclamava, lá na frente ele valorizava. Sim. Né? Então isso tudo, né, que eu tô falando, assim, algumas dicas, algumas estratégias, elas fazem com que a gente vá compondo mais as nossas estratégias de venda. Aí ao longo dos anos, as pessoas foram colocando nomes bonitos para isso. Tudo tem nome bonito. Né? Então, assim, método e tudo, mas nada vai fugir muito dessa parte que a gente está trazendo. De você ter um cliente, de você, né, acompanhar ele. É um bom follow-up. Bruno, dá uma dica de um bom follow-up. Conheça o cliente. Sabe? Quem que é essa pessoa que está lá? Às vezes você vai ter 1, 2 informações dela. Ele trabalha na área do direito. Direito o quê? Imobiliário. Aí, por um acaso, você está lá rodando Instagram, TikTok e tudo, e você vê uma reportagem, aumento da área imobiliária, taxa da Selic abaixa e o crédito a Caixa promete liberar até 1 trilhão de crédito. Cara, se você pega aquele link e manda para a pessoa e fala assim, aí, doutor Santo, lembrei de você. Acabou. Cara, é o melhor follow-up possível. Você não precisa perguntar, e aí, vamos fechar? Pensou? Analisou? Não. Faz a pessoa... né, te desejar também. Claro que você vai muitas vezes perguntar como é que tá, se analisou, conforme a gente conversou. Não vai ser sempre um artigo ou uma ideia. Mas você tem outras formas agindo a seu favor. Mas você precisa conhecer antes. É 1, 2 perguntas. Não precisa de você ter um histórico, um currículo da pessoa.
Mas às vezes 1, 2 perguntas pode fazer uma diferença enorme. E hoje, na maioria das vezes, tem. Tem, Você não fácil. precisa ter. Mas agora, assim, eu não sei onde é que esse povo tá fazendo venda aí, não. Mas eu, Cleiton, eu não converso com ninguém sem dar o Google no cara. Meu irmão, se você der um Google sobre mim, o que você vai descobrir da minha vida? Você descobre o nome da minha namorada no Google. Eu tenho 2 anos de namoro. Olha o que você trouxe. Eu escutei seu podcast hoje. Claro que eu escutei seu Acabou. podcast, Então, cara. Você tem Claro, e eu já vi o fiz aula, vídeo, eu tinha aqui, ó, tem um roteiro para poder seguir, mas eu fui pra academia, fui treinar, eu falei, ó, cara, tem um monte de podcast, dá pra ouvir todos. Eu ouvi todos. Por quê? Porque a mim muito me interessava ser o cara que fosse interessante para você aqui na mesa hoje também. Que legal. E o que eu vejo hoje é o vendedor muito fechado, assim, o cara faz isso na vida dele, sempre. Conheceu uma mulher, ele pesquisa na rede social, pesquisa até no LinkedIn na mulher, conheceu uma mulher porque ele está se interessando por ela. Agora, o cara entra para dentro da empresa, fecha a porta, eu só tenho essa informação que veio aqui no CRM. Ele preencheu 3 perguntas no formulário, é a única coisa que eu sei dele. Cara, você tem um e-mail, o nome completo do cara. Dá um Google nisso para você ver o que você descobre. Você descobre coisa que o cara tem processo. Fora as IAs hoje da vida, vai trabalhar para você. Cara, se você pegar o e-mail das pessoas, a maioria delas você consegue descobrir a profissão. A maioria. O cara dá uma dica que seja um A, um DR, um doutor Cleiton, não sei o quê. O cara é doutor. Então, se ele é doutor de alguma coisa. Ele descobre o que é. Ele é médico, ele é advogado, ele é doutor porque ele é PhD, ele é o quê? Vamos lá. Cara, rapidinho você descobre. E aí, o vendedor ele acaba não conseguindo fazer um follow-up de qualidade por falta de conexão, que é o que você falou, né? O cara não te responde porque você não chamou a atenção dele. De jeito nenhum. É claro que você não chama a atenção dele. Você vai ligar para ele ou mandar uma mensagem. Oi, bom? Você já verificou minha proposta? Você quer pagar agora? Não é assim que funcionam as coisas. E aí, quando você pega um processo, imagino que algumas vezes... Imagino não, eu lembro dessa conversa nossa, nesse momento você trouxe a questão dos leads antes que a gente estava falando, das ligações, né? Das pessoas que querem comprar franquia e tudo. Sim. Às vezes a gente tem tanta oportunidade, tantos leads, que a gente acaba não investindo um tempo a mais. Por quê? De novo, a sobrevivência. Muito mais fácil. Próximo. Né? É o que alguns falam, amor ao próximo. É isso, perde próximo. Mas tem um amor ao próximo e tem assim, você desvalorizar algo que foi feito e que você não tem a bola de cristal. Você não sabe se aquele lead ele é melhor, é pior, vai converter mais ou não. Ainda não. Talvez não vai ser hoje mesmo. Talvez é um curioso, Talvez é um concorrente, Sabe, cara, a coisa mais assim absurda da vida já aconteceu comigo. Eu já vendi pro meu concorrente. Você quer o quê? Então assim, você fala assim, mas como? A pessoa trabalhava lá, estava realmente passando por um cliente oculto. E por algum motivo, se era insatisfação e tudo, não era o dono da outra empresa, mas trabalhava na outra, ele quis abrir uma loja da esposa, e a esposa comprou de mim, por causa do meu atendimento, porque eu acreditei. Legal. Pra mim é uma coisa mais absurda. Então, se isso é possível, eu só preciso saber que existe. Eu só preciso saber que é possível. O que você fala aí, se a gente aplicar na prática essa questão do ainda não e tal, cara, o empresário que não está percebendo o quanto ele gasta de dinheiro quando ele simplesmente aumenta o volume de lead porque ele não está tendo venda, é um negócio assim, absurdo. Ele joga dinheiro literalmente pelo ralo. E lead hoje, oportunidade de venda, cada dia mais caro. Com certeza. Se o cara não toma cuidado com os dados, identificar de fato o que está acontecendo com a jornada de venda, em que ponto está parando, por que está perdendo, se é simplesmente pelo amor ao próximo do vendedor, porque isso de fato acontece, o cara está jogando dinheiro pelo ralo. Então, o que eu costumo sempre dizer para o nosso time lá, vocês precisam entender que todos os clientes que chegaram aqui, mesmo que seja uma indicação, ele teve um custo para a empresa. Ele custa, o lead custa, a gente paga para ter ele.
Ai, Cleiton, o cara entrou no seu podcast com o Bruno, gostou e converteu, não custou nada. Custou nada, nada. Nós estamos aqui batendo um papo, um tempão. E acho que talvez um negócio que ilustre muito bem isso é o nosso Bolsa de Leads, né? Não sei se você já está apessoado com o nosso Bolsa de Leads. Uhum. Então, para quem não sabe, vou explicar brevemente. O Bolsa de Leads é uma ferramenta onde a franqueadora gera oportunidades, gera leads, coloca todos os leads dentro dessa ferramenta e os franqueados têm acesso a comprar a oportunidade de falar com aquele lead. E aí, ele, através de um leilão, compra o direito de falar com aquele lead. O direito exclusivo, obviamente, só ele vai poder fazer isso, da nossa rede. E aquilo entra para dentro do CRM dele e ele consegue fazer o atendimento. Nós temos, atualmente, uma meta de chegar em 20% de conversão desses leads. Todo mundo, a nossa rede de franquia, tem que vender para pelo menos 20 em cada 100 pessoas que eles compram dentro da ferramenta. Uhum. A nossa meta é 20%. Eu acho um absurdo 20%, que eu acho muito pouco. Eu acho que deveria ser muito mais, mas é a nossa meta atualmente. E isso, para mim, mostra exatamente o que a gente está falando. Que a galera tem... Que a galera tem... mesmo que o custo exista, tá sendo cobrado do cara, ele ainda está desistindo muito fácil do lead. Ele está ouvindo um não ou dois e está desistindo do lead. Uhum. Eu acho que talvez ter um pouco mais de resiliência, um pouco mais de inteligência no momento de perder o lead ou não, é saber por que você está perdendo. Com certeza. Saber se é a hora de perder o lead ou não. Então, cara, isso é um negócio assim que você precisa ajudar a gente, cara. Coloca um conteúdo lá no seu Instagram mostrando para esses caras, pelo amor Obrigado. de Deus. Fala, gente, toma aqui ó, o conteúdo do Bruno. Assiste aí. Para de desistir do lead. Não desiste. Não desiste. Se você desistir, você está jogando seu dinheiro fora. E joga mesmo, porque a gente fica acreditando que o próximo vai ser melhor. Acho que o maior desafio, Cleiton, disso é que a quantidade de informação que a gente tem hoje acessível, vou voltar, na minha época, para a gente poder fazer trabalhos escolares, era a biblioteca na Praça da Liberdade. Sim. Ou você tinha enciclopédias em casa, então tinha Barça, tudo, e ponto. Quando eu fiz faculdade, eu frequentava a biblioteca da Praça da Liberdade. E olha ponto. que eu me formei em 2015, não faz nem tanto tempo. Então, assim, você não tinha outra alternativa. Algumas revistas para quem assinava, alguma coisa assim, sabe? Não tinha mais opção. Então, essa questão de você se movimentar, porque você tinha que ir até a praça, você tinha que abrir o livro, você tinha que encontrar dentro do livro onde estava, você tinha que olhar o índice. É um trabalhão, né? Em relação Meu pai falava muito assim, às vezes ele perguntava assim, você sabe o significado da palavra, sei lá, cadeira. Aí eu, Google, né? Cadeira isso, cadeira aquilo. Ele falou assim, você tem certeza que tá certo? Não, o Google me falou, ele tá certo. Você sabe qual que é o problema disso? Primeiro, na hora que você pesquisou, existe a probabilidade de não estar certo. Sim. Porque é um sistema que às vezes não foi bem conferido. Foi alimentado. No dicionário, ele foi validado, ele foi alimentado por alguém? Foi, mas ele foi validado e publicado como, né, aquele significado. E até você achar a palavra cadeira, você não percebeu, mas você leu várias. E o seu vocabulário ele aumenta na medida que você vai lendo e às vezes inconscientemente nem percebendo. Porque você não chega e acha exatamente a página do dicionário que está escrito cadeira. Você lê um monte antes. Sim. Ao ponto de você achar, não tem cadeira no dicionário. Não, tem sim, volta lá, olha. Então, essa ação ativa, ela tira do estado de sobrevivência. Ela faz com que lá também na pirâmide da andragogia, a gente saia de um estado passivo para ativo. O que aconteceu com os leads, diferente de uma prospecção ativa, onde você tem que ir lá, lidar com não e tudo, é que em alguns momentos eles são muito bons.
Eles convertem realmente, às vezes, numa ligação, no WhatsApp, no momento. E isso engana o nosso O cérebro. mundo mais feliz do mundo. O cara entra, Pronto. quero comprar, quero o seu produto, E pronto. acho que o seu é melhor e você é o cara mais legal. E às vezes acontece assim ou em outras, né, similares a isso. Por quê? Porque a informação rápida, no celular, né, com o Google, com a inteligência artificial, com várias outras coisas, ela realmente modificou o nosso processo cognitivo, para alguns, e quem nasceu em outras gerações já aprendeu dessa forma. Sim. Então, é aquela questão, né, do efeito dopaminérgico. Eu quero rápido, agora, imediatismo. Então, as empresas foram sabendo disso e fazendo vídeos mais curtos, cortes. Né? Então, assim, estratégias para ter a resposta mais rápida. E aí, o que aconteceu? As pessoas se tornaram especialistas. Elas acham que são especialistas. Então, quando chega o lead, aquilo que você falou, poxa, só da forma que a pessoa perguntou, você já sabe? Então, agora você é um especialista. E as pessoas se enganaram nisso. E continuam se enganando. Então, você tem um especialista que sabe comprar e vender carro, porque ele olha lá no YouTube, ou no Instagram, ou onde for. 10 minutos o cara sabe Acabou. tudo. Você tem um especialista O de fazer ChatGPT, podcast. então, meu Deus. Você tem um especialista de instalar um microfone. Você tem um especialista em fazer café. Você tem um especialista em criar imagem. E aí, cada um vai se iludindo muitas vezes. Ai, eu tenho uma história boa. Vai. Semana passada eu conversei com um cara que tava querendo comprar uma franquia. E aí ele tava assim, fase final, assim, pra já avançar. Quando o cara fala comigo é porque já passou pela vendedora lá, a vendedora já traz pra me apresentar e já estamos seguindo ali pra comprar. E aí eu sempre faço uma reunião de desvenda no final, né? Eu pergunto se ele entendeu, se as regras X e Y ele sabe Tem delas. certeza. Se ele sabe quanto ele tem que pagar, se ele sabe isso, o que ele tem que fazer, né? Porque o nosso é um negócio, né? Então, no fim do dia, o negócio, você vai trabalhar. Você tem que entender que você vai ter que trabalhar, né? Trabalhar. Então, você não está comprando Mas quantos selo. acham, né, que compram uma franquia? Ah, não. Comprei e acabou. A maioria. Mas assim, aí eu fui e falando com o cara e tal, e aí ele falou, eu queria que você... Esse negócio do treinamento aí eu não entendi muito bem como é. Falei, não, nosso treinamento é super tranquilo. Nosso treinamento ele é 40 horas, né? Uma carga horária de 40 horas, podendo ser estendido para um pouco mais, caso você sinta necessidade e tal. Então, parte dele é gravado, parte dele é ao vivo. Normalmente tem um formato ali, né? Uma regra para poder cumprir essa carga horária. Então, você vai assistir determinadas aulas durante a manhã, à tarde já é aula ao vivo sobre aquele formato e tal. Então, a gente tem ali um formato de transferir esse conhecimento que a gente já testou, validou, e é um jeito que funciona bem para caber mais ou menos uma semaninha de treinamento. E aí, algumas pessoas se sentem à vontade a visitar a gente em Belo Horizonte, ficar um tempo numa loja nossa, o cara acha melhor e tal. E, inclusive, eu gosto muito quando fazem isso, porque eu acho que dá uma experiência legal e tal. Falou, 40 horas para recorrer de multa? Eu falei, não, você não vai recorrer, não. É só vender. Quem vai recorrer sou eu. Porque se eu fosse para eu te ensinar a recorrer, posso ficar tranquilo com uns 3, 4 anos no mínimo, para você ficar mais ou menos. E o cara achou um absurdo ser 40 horas de treinamento. Ele falou, não posso fazer tudo num dia só, não, porque eu não tenho muito tempo. Eu falei, então você não deveria comprar uma franquia. Né? Ou você deveria ter uma pessoa que vai tocar a sua franquia, tocar o seu investimento para você. Porque para que você se torne um franqueado, você precisa saber o que você vai fazer. E para você saber o que você vai fazer, você precisa minimamente, o treinamento é o mínimo de conhecimento que você tem que ter. Não é o máximo, não, é o mínimo. Porque com 4 anos como franqueado, você vai saber 20 vezes mais do que depois que você sair do nosso treinamento. É assim que as coisas funcionam. Então, mínimo é isso. Se você não souber isso, você não vai. Inclusive, tem a aprovação no nosso treinamento. Se você não for aprovado, você não vai. Tem prova. Tem que fazer a prova. E o cara não entrou porque ele achou que demorava muito o treinamento. Falei, cara, eu vou te formar especialista em venda de recursos de multa de trânsito. E não tem como fazer isso em menos de 40 horas, infelizmente. Mas ele acha que tem. Porque tá vendo no TikTok, né? O povo falando lá no TikTok.
Ai. Bruno, eu sofro, tá? Bruno, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Queria agradecer do fundo do coração a sua presença aqui. Para mim é um prazer muito grande ter você aqui. Um cara que tem uma inteligência gigantesca numa área que eu sou extremamente apaixonado, né? Que é vendas e principalmente essa correlação com as emoções e tal, porque a forma como eu sempre vendi na minha vida vai de encontro ao que você ensina para as pessoas. Legal. Então, quando eu fiz o seu treinamento, eu falei, cara, tudo que esse cara faz sentido. Eu não sei se eles estão entendendo, mas se eles não estiverem entendendo, o problema é deles, porque ele está extremamente certo a forma como ele está fazendo. Não é o jeito mais fácil de vender, eu garanto que não é o jeito mais fácil, mas eu acho que é o jeito mais certo, pelo menos para mim. Né? Então, eu vejo muita gente dando técnica de venda, técnica de 10 formas de quebrar uma objeção. Inclusive, colocado na minha pauta aqui. Bruno, conta para mim uma fórmula de quebrar uma objeção. Se eu der 10 horas para o Bruno falar como quebrar uma objeção, ele fica falando. Mas objeção não se quebra com uma fórmula. Objeção se quebra de acordo com a pessoa entendendo exatamente do quem ela é, do que ela precisa, e a partir daí é que você vai começar a quebrar essa objeção. E eu acho que esse é o jeito mais certo da gente fazer as coisas. Então, como eu disse, prazeraço te receber aqui, obrigado. Porque a forma como você faz as coisas vai de encontro com o que eu penso. Antes de te conhecer, eu já pensava assim, e aí você ilustrou. Eu falei, aí, ó, é isso que eu penso. Eu não sabia dizer que era isso, mas é isso que eu penso. Maravilha. Uma honra, obrigado, gratidão, Bruno. Sucesso sempre, conta comigo. Obrigado. Quando a sua equipe fez contato, eu fiquei muito feliz e de prontidão falei, tô de pé e à ordem. Maravilha, maravilha. Deixa pra gente, por favor, suas redes sociais. Claro. Né, para que o povo comece a te seguir. Segue lá, gente. Ele participa de podcast, ele tem várias palestras, ele tem o BNI, ele tem... Aí, gente, vocês vão cansar de ver coisa boa lá no Instagram dele, então segue lá. Maravilha. Então, minha rede social principal é o Instagram, brunoadriano.evolarse, EVOLARSE, que é o nome da minha empresa, Evolarse Palestras e Treinamentos. E aí, se você buscar Bruno Adriano Evolarse no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, vão ter aí os outros canais, Spotify, para poder acompanhar. E, mais uma vez, gratidão, muito feliz de estar contigo e que possamos evoluir 1% ao dia. Isso aí, vamos embora, para cima. Para você que ficou aqui até agora, deixa já, por gentileza, seu like aqui nesse vídeo. Se você estiver no YouTube, se estiver no Spotify, deixa seu like também, deixa de ser preguiçoso. Vou deixar aqui também para você o link para você que quer se transformar em um franqueado da Só Multas, tá? Vai ter uma página aqui onde você vai assistir o vídeo. Não seja preguiçoso, assista o vídeo, depois preencha o formulário que você vai falar com o nosso time de expansão e esse time vai te apresentar os nossos modelos de negócio, tá? Para que você consiga investir em um negócio sabendo onde você está entrando, sabendo o que você está fazendo. Cleiton, sou só curioso, pode entrar, elas explicam para todo mundo, não tem problema nenhum, tá? Mas se inscreve nesse canal aqui, já compartilha com quem você acha que vai gostar do conteúdo de hoje, porque hoje o conteúdo foi muito fera. Muito obrigado, até a próxima e tchau.